para poder contribuir com o ensino. E agradecer, né, a você que está assistindo os vídeos e o tanto esforço que a gente faz aqui, a galera que grava, o pessoal que dá as aulas, para vocês serem abençoados de alguma forma. Então vamos estar continuando essa série de vida e espiritualidade, no estudo do livro de Salmos, né, de alguns salmos que a gente tem falado já aí. E o estudo de hoje a gente vai falar sobre, o tema de hoje é o seguinte, ó: louvem-te os povos da terra. E a gente vai encontrar, o nosso estudo de hoje vai se basear no Salmo 67. Beleza? Eu vou estar lendo aqui, você pode acompanhar aí comigo. Diz assim, ó: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos, que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Verso 7. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Minha tradução pode estar um pouco diferente da sua, minha tradução é NVI, a sua pode ser outra, mas o sentido do texto continua sendo o mesmo, prevalecendo. Né? Para dar uma breve introdução aqui, né? Se a gente for olhar o processo evangelístico do Novo Testamento, a gente vai muito olhar para o finalzinho de Mateus, né? Que é Jesus mandando os discípulos irem, né? E pregarem o Evangelho a toda criatura, ensinar a obedecer os mandamentos, batizar todo mundo e tal. Então, a gente olha assim o processo evangelístico do Novo Testamento, a gente pode definir o verbo ir. Nós temos que ir, a gente fala tanto isso, né? Então, e é interessante que um teólogo, né, que escreve um livro chamado Teologia Bíblica de Missões, o nome dele é George Peter, acho que é isso, é assim que fala, mas ele diz o seguinte sobre o papel, ele apresenta o papel missionário de Israel e tudo mais, nos tempos antigos, né? E ele diz que esse papel missionário de Israel pode ser definido, pode ser caracterizado por um outro verbo, ao invés do ir. No caso, pelo verbo vir, né? E a gente vai estar conversando, porque ele não está contradizendo a Bíblia, não está contradizendo que as escrituras do Velho e do Novo Testamento se contrapõem, são distintas, não. Ele só está fazendo a gente ter uma perspectiva, olhar a forma que os povos tinham de evangelizar nos tempos antigos e nos de hoje, que se complementam. A gente vai conversar sobre isso mais à frente. Outra coisa interessante é que esse salmo nos lembra da aliança feita com Abraão, né, que Deus fez com Abraão e tudo mais, seguindo a promessa de Gênesis 12, que a gente pode ver no verso, se eu não me engano, do 1 até o 3. E essa ideia de que Deus abençoaria todos os povos da terra a partir de Abraão, ou seja, Abraão seria abençoado e todos os povos da terra seriam abençoados através dele, através de sua descendência. E a gente enxerga isso claramente, né, no decorrer da Bíblia. Outra coisa importante é que o termo salmo tem um significado interessante. Olha o que significa: uma canção acompanhada pelo tanger de cordas, ou seja, instrumentos que tinham cordas, né? E a frase ao mestre de cantos, que a gente olha logo no comecinho do salmo, se você olhar assim, ó, tem Salmo 67, logo abaixo vem na minha Bíblia, na sua também deve estar aparecido, vem assim, ó: para o mestre de música, com instrumento de corda, um salmo, um cântico. Ou seja, esse para o mestre de canto significa que o salmo foi dedicado ao chefe do coro de levitas que ministrava no santuário. Então isso é interessante para a gente ver para quem que foi dedicado e como que foi construído esse salmo e tudo mais. Então a gente deu uma breve introdução aqui
E agora nós vamos estar avançando, né, para os tópicos. Esse estudo foi separado em 3 tópicos. E o primeiro tópico é o seguinte: abençoe-nos para que as nações se convertam. Interessante esse tópico. E eu os convido a reler o comecinho desse salmo comigo, que a gente vai ler os versos 1 e 2. Olha o que diz o salmista: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Olha o que diz o verso 2: para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Então, interessante. O salmista pede que Deus abençoe, né, a nação de Israel. Que Deus abençoe aquele povo que Deus diz mesmo que é o povo de Deus, né? Que é um povo que foi guiado pelo Senhor. E o salmista pede para que ele seja abençoado. Nós fazemos isso hoje em dia. Isso é algo normal. A gente pede para Deus nos abençoar de alguma forma e Deus abençoar outras pessoas também. Mas o interessante que eu queria frisar aqui é que o salmista não pede a bênção simplesmente pela bênção. Isso é interessante da gente pensar, porque ele pede a bênção com uma finalidade, né? Ele pede: Deus, eu peço que o Senhor abençoe a nação, mas com uma finalidade. E a finalidade a gente encontra no verso 2 que a gente leu, e eu os convido a reler, porque nunca é demais a gente reler a palavra. Qual a finalidade? Pergunta para o salmista. Ele diz no verso 2: para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Ou seja, ele não pede simplesmente por pedir. Ele não pede: eu só quero uma bênção. Não, ele pede com uma finalidade. Deus, eu quero que as nações vejam que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é um Deus que nos abençoa, que cuida da gente. Ou seja, ele pede essa bênção para que as nações enxerguem o cuidado de Deus na vida daquela nação e que essas nações fiquem com o coração um pouco pulsando por aquilo, sabe? Caraca, existe um Deus que está abençoando aquela nação. Existe um Deus verdadeiro que ama e que guarda aquela nação. E que aqueles povos que não faziam parte da tribo e do povo de Israel, que aqueles povos pudessem olhar isso, olhar a bênção e o cuidado de Deus na vida deles, e que eles pudessem se converter a esse Deus maravilhoso. Ou seja, a finalidade da bênção que eles pedem é para que as nações se convertam, que as nações olhem para eles e a partir do exemplo deles, né, olhe para Deus, olhe para esse Deus que tanto abençoa aquela nação e que tanto ama aquela nação. Algumas aplicações pessoais que a gente pode tirar aqui desse primeiro ponto que a gente conversou. Seguinte, duas perguntas interessantes. Primeiro, para você refletir: os seus motivos de pedir bênçãos de Deus são puros? Segunda pergunta: uma porção dos seus bens também está sendo usada na expansão do reino de Deus fora do Brasil? Isso é interessante. Não só fora do Brasil, mas quanto aqui também. Deus, claramente o povo de Israel aqui, o salmista pede para Deus abençoar eles, para que os povos vejam aquilo e se convertam. Não simplesmente pela simples bênção, sabe? Não, eles não pedem coisas materiais simplesmente para terem coisas materiais. Eles pedem coisas materiais para que essas coisas sirvam de bênção para outras nações, sabe? Sirvam de alguma forma para que outras nações enxerguem que há um Deus que cuida e que ama aquele povo. E que as nações queiram se aproximar desse Deus. Então, isso é importante que você reflita nessas duas perguntas. Importantíssimo. Agora o segundo ponto. Outro ponto interessante também. Olha o que diz o segundo ponto aqui da nossa lição. Alegrem-se os povos da terra, porque Deus os governa e guia.
Vamos ler aqui novamente o verso 3 até o verso 5. Olha o que aqui diz. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, exultem e cantem de alegria as nações, pois governa os povos com justiça e guias as nações na terra. Verso 5. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. É interessante aqui porque claramente o salmista aqui deixa implícito, né, a questão da soberania de Deus, que mesmo que os outros povos não eram chamados de povos de Deus, eram povos que de alguma forma idolatravam, tinham ídolos e tudo mais, eram povos distintos do povo de Israel, mas ainda assim o salmista deixa implícito que Deus é soberano, que Deus ele governa toda a terra, sabe? E ele deixa claro algo importantíssimo aqui, que ele deixa claro no verso 4. Ó, exultem e cantem de alegria as nações, pois governa os povos com justiça e guia as nações na terra. Ou seja, essa palavra aqui de justiça a gente pode ver no sentido de equidade também. No sentido de que equidade a gente pode ver como algo plano, sem obstáculos. Ou seja, Deus não impunha obstáculos para outras nações, sabe? Deus ele governa todos com justiça, de uma mesma forma, sabe? Tanto aqueles que andam com Ele, tanto aqueles que não andam com Ele. Mas é importante que, como a gente viu no primeiro ponto, que o salmista pede para Deus abençoá-los, para que os povos se convertam, aqui a gente olha nesse ponto que ele diz duas vezes, né, no verso 3 e 5, que os povos, todos os povos, louvem a Deus. Isso é importantíssimo, porque isso complementa o que ele falou no primeiro, sabe? Existiam povos ali que eram idólatras, que tinham outras culturas e não cultuavam o Deus único e verdadeiro, que a gente acredita, que a gente crê, sabe? Ou seja, os povos que viram as bênçãos de Deus, que foram chamados por Deus de alguma forma, acalentados pelo vir, como a gente falou, né, do povo de Israel. O povo de Israel tinha essa questão de ir e de vir, ou seja, trazer os povos para perto, trazer os povos para caminharem com eles. Isso claramente aí diz algo sobre discipulado, que a Bíblia ela é repleta de coisas e essas coisas não são distintas, sabe? Essas coisas de alguma forma se complementam. Ou seja, aquilo que a gente conversou no primeiro tópico, na introdução, na verdade, de a gente ser muito do ir hoje, né? A gente se baseia muito em Mateus 28, do ir, mas esse ir por ir não é eficaz, do somente ir, sabe? Tu ir, tipo assim, tu dá uma palavra para a pessoa e tipo, larga a pessoa, nunca mais. Não, esse ir pode ser complementado pelo vir, de tu chamar a pessoa para andar junto com você, para chamar a pessoa para viver com você e enxergar as bênçãos de Deus na tua vida, sabe? Isso é importantíssimo. Isso fala claramente sobre discipulado e a gente aqui da igreja ama discipulado. E isso é uma bênção para a gente, dá um entendimento gigantesco. Algumas aplicações pessoais, novamente, desse segundo tópico. Olha o que aqui diz. Algumas perguntas. Ó, a primeira. Há pessoas que, querendo se converter devido à maneira que você governa com equidade sua casa, ou seja, as pessoas olham para você, como você se porta, como você age, e essas pessoas querem se converter pela forma que você se porta? Essa pergunta é importantíssima. Outra pergunta. As assembleias na sua igreja são modelos de governar com justiça e guiar como um pastor? Isso é importantíssimo também, da gente pensar, né? Graças a Deus aqui na igreja eu acho que a gente tem as nossas reuniões são uma bênção, né? Ainda que assim, muitas vezes
existem pontos distintos, umas pessoas querem outras, uma coisa e outra, mas eu acho importante essa questão da gente se juntar e decidir juntos as coisas da igreja, né? Em assembleia, de uma forma democrática. Continuando aqui, ó, mais duas perguntas. As assembleias iriam atrair o não crente? Ou seja, a gente mais briga, mais cai na porrada, ou a gente tem uma conversa sadia e chega num ponto comum sadio, de acordo com a palavra, obviamente. Outra coisa, e os políticos evangélicos? Eles atraem o povo brasileiro para o Deus de Israel? Isso é um ponto bem delicado, né? E a gente pode ver aí muitas coisas vergonhosas sendo feitas por pessoas que se dizem cristãos, pessoas que se dizem que se dizem crer no nosso Cristo, no nosso Jesus que a gente tanto ama. Então, são perguntas que fazem a gente refletir bastante, beleza? Terceiro ponto agora, não menos importante, diz o seguinte, ó: Deus nos abençoou e, portanto, os povos o temerão. Isso a gente enxerga lá nos versos 6 e 7. Vamos ler novamente? Olha o que diz. Que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Verso 7. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Importante essa questão da colheita, ali naquele tempo era algo importantíssimo. Hoje não deixou de ser, claro, mas naquele tempo era algo mais exultante aos nossos olhos. Nós podemos ver que naquele tempo as pessoas viviam claramente das colheitas e tudo mais. Então, um ponto muito importante que ele toca aqui no verso 6 é que porque a colheita foi tão produtiva, é uma prova de uma bênção de Deus. Ou seja, os povos ali, naquela época, naquele momento e tal, da forma que eles estão relatando aqui, viviam muitas vezes em prol das suas colheitas. Ou seja, se as colheitas eram devastadas, o povo ficava com fome. Muitas vezes era algo bem drástico, realmente. Ou seja, e se as colheitas foram abençoadas, foram bem produtivas, era uma forma de ver o cuidado de Deus, era uma forma de ver o agir de Deus ali na vida daquele povo. E isso, claramente, essa forma de Deus agir na colheita e tal, e abençoar o povo, essa produtividade, mostra que o Deus de Israel é a única fonte soberana que os povos podem confiar. Por isso que no verso 7 diz que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Então é importante a gente ver essa questão aqui, entrar um pouco ali na cultura e em como os povos viviam ali naquele momento. Que a colheita diz muito, ou seja, não era algo tão pequeno quanto pra gente hoje. Pra gente hoje, a gente não vive de uma colheita. Claro que o nosso país e outros países trabalham muito com colheita e tudo mais ainda hoje. Mas tipo, a nossa existência não depende de uma colheita. Nós aqui da comunidade de Parque União não dependemos de uma colheita para viver e tudo mais. Mas era gritante ali naqueles povos, a dependência deles dessa forma de produção de comida e tudo mais. Ou seja, se Deus abençoava, se eles tinham uma colheita bem produtiva, era uma forma de ver claramente o cuidado de Deus. E as nações olhando aquilo, claramente temiam a Deus, sabe? Olhavam o cuidado de Deus para aquela nação, olhavam aquela nação com outros olhos. E isso é uma forma também dos povos que não faziam parte de Israel, olharem aquela nação e se perguntarem: caraca, que Deus é esse? Nossa, esse Deus abençoa aquele povo, esse Deus ama aquele povo de alguma forma. E de alguma forma Israel poder chamar aquelas pessoas que não conheciam, que não temiam esse Deus, a fazerem parte e a conhecerem esse Deus e a partirem a partir daí temerem esse Deus. Vamos avançar aqui. Para concluir,
esse Salmo 67 é um chamado para a gente colocar em equilíbrio a estratégia e a metodologia de evangelismo mundial. Ou seja, essa ênfase do ir e do vir que a gente falou no começo é algo importantíssimo mesmo, porque eu sou um grande crítico a você somente passar por uma pessoa na rua, falar Deus te ama, ou simplesmente só entregar um papel claro, Deus pode agir aí e tudo mais. Mas a gente entende aqui nessa lição que Deus ele quer que a gente se comprometa com as pessoas também, sabe? O nosso ir também tem que ser precedido de um vir, ou seja, a gente vai e chama as pessoas para viverem perto da gente, chama as pessoas para olharem nosso exemplo de vida, como a gente trata as outras pessoas, como a gente vive, como a gente trata os nossos próprios irmãos na fé e tudo mais. Ou seja, esses dois verbos se complementam. Isso diz claramente sobre discipulado. Nós somos chamados para discipular pessoas. E se a gente vê direitinho, em Mateus 28, diz claramente isso, sabe? Ensinar as pessoas a obedecerem os mandamentos, ou seja, a amarem a Deus e a obedecerem a Deus com a nossa forma de viver. Então é importante a gente ter essa questão de equilíbrio na estratégia e na metodologia de evangelismo. E claramente as células, isso eu digo com o meu coração exultante, e claramente também com uma saudade de infelizmente não poder estar nos reunindo ainda, que as células são uma bênção, sabe? Nossa igreja abraçou essa metodologia de evangelismo. Isso não é algo contraditório à palavra, isso não é algo contraditório ao que a gente crê, a nossa fé. Isso simplesmente é a gente olhar para a igreja de antigamente e aplicar o que eles aplicavam, de se reunir nas casas, de compartilhar o pão, de amarmos pessoas, de chamarmos pessoas para virem até nós, para vir até nossas casas. Ou seja, o nosso ir está complementado pelo vir também. E essas pessoas que foram nas células, a gente pode ver claramente na nossa igreja, muitas pessoas conheceram a Deus de verdade. Pessoas que talvez nunca entrariam num templo, numa igreja. Ou seja, o nosso ir tem que ser procedido, né? Ou seja, depois do nosso ir tem que ser o vir. Chamarmos pessoas para olharem para a gente. Assim como Paulo falou, olha, eu peço que vocês olhem para a minha vida e imitem, porque eu sou imitador de Cristo. Que vocês olhem para mim, que vocês vivam isso que eu vivo, porque eu faço o possível para imitar a Cristo. Eu quero ser cada vez mais parecido com Ele. Ou seja, que fique claro essa questão de que o nosso ir tem que ser logo depois seguido de um vir, de chamarmos as pessoas com amor para olharem para a nossa vida, para caminharem conosco. Então, essa questão, espero que você tenha sido abençoado hoje, ou seja, que tenha claramente ficado na sua mente que o nosso ir não deve ser um mero ativismo de simplesmente, eu vou porque eu tenho que evangelizar, porque eu vou ir por ativismo, por questões de simplesmente ir, mas que seja guiado por Deus esse ir, e que você chame as pessoas para caminharem perto de você, para olharem sua vida de perto e a partir daí passarem a amar a Deus como você também ama. Então é isso, espero que você tenha sido abençoado por essa aula.